Olá pessoal, na semana que passou nós tivemos o estudo da regra de 3 simples, direta e inversa, onde a gente via, comparava duas variáveis e veria se a variável estava diretamente ou inversamente proporcional. A regra de 3 composta, você tem que ter pelo menos 3 grandezas, ou 3, tá certo? Então diz assim, a regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então você tem que ter 3, 4, não interessa, mas você tem que ter mais de duas, de 3 em diante. O primeiro exemplo diz assim, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Solução, montando a tabela, colocando em cada coluna as grandezas de mesma espécie e em cada linha as grandezas de espécie diferentes que se correspondem. Então, horas, 8, 20 caminhões trabalhando, volume 160 metros cúbicos. Aí, se eu baixar a quantidade de horas para 5, tá? Fica, quantos caminhões serão X, e baixar o volume para 125 metros cúbicos. A identificação dos tipos de relação, inicialmente, colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o X. Então, como se aqui estivesse crescendo, botando para baixo. A seguir, devemos comparar cada grandeza com aquela onde está o X. Observe que aumentando o número de horas de trabalho, olhando para cima, podemos diminuir o número de caminhões. Aqui está dizendo que é para aumentar, então, como está em sentido contrário, é inversamente proporcional, a seta para cima na primeira coluna. Aumentando o volume de areia, olhando para a seta para cima, aumentando o volume de areia, devemos aumentar o número de caminhões. Então, você vê que essa grandeza aqui é diretamente proporcional a essa aqui. Portanto, a relação é diretamente proporcional, seta para baixo na terceira coluna. Devemos igualar a razão que contém o termo X com o produto das outras razões de acordo com o sentido tais setas. Então, você tem grandeza inversamente proporcional são as horas, diretamente proporcional caminhões, diretamente proporcional volume. Aí você bota 20 sobre x é igual a 160 sobre 25, que multiplica 5 oitavos. Fazendo essas simplificações, você tem que 20 sobre x é igual a 4 quintos. Aí tem produto do meio igual a produto do extremo. 4x é igual a 20 vezes 5. X é igual a 20 vezes 5 dividido por 4. 100 dividido por 4 dá 25. Então logo será necessário 25 caminhões. No segundo problema diz assim. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. 8 homens, 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Montando a tabela, você tem 8 homens, 20 carrinhos em 5 dias. 4 homens, X carrinhos em 16 dias. Observe que aumentando, botar a seta para baixo, né? Sentido que aumentar. Observe que aumentando o número de homens, de 4 para 8, a produção de carrinhos aumenta. Portanto, a relação é diretamente proporcional. Certo? A seta aqui também seria para baixo. Aumentando o número de dias, a proporção de carrinhos aumenta. Portanto, a relação também é diretamente proporcional. Não precisamos inverter a razão. Devemos igualar a razão com o termo x com o produto das outras razões. Então, 20 sobre x, 8 sobre 4, 5 sobre 16. Aí você faz 20 sobre x é igual a 8 vezes 5. Eu posso simplificar aqui, fica 2, né? Então fica 8 vezes 5, 4 vezes 16. Então, tu faz no final, ou tu faz assim, 20 vezes 4 vezes 16 é igual a 8 vezes 5 vezes 40 vezes 5 vezes x. Então, x é igual a 20 vezes 4 vezes 16 dividido por 8 vezes 5. Isso aqui dá 32. Então, serão montados 32 carrinhos. Observe que aumentou a quantidade de carrinhos. Na terceira questão, 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Inicialmente, colocamos uma seta para baixo na coluna que contém um X. Depois colocam-se flechas concordantes para as grandezas diretamente proporcionais com a incógnita e discordante
para as inversamente proporcionais, como mostrado abaixo. Então, quando você analisa, é que não está crescendo, né, os dias. Se você diminuir o número de pedreiros, vai aumentar o número de dias. Então, é o quê? Tá? Se você aumentar o número de dias, vai aumentar o número de pedreiros, vai diminuir o número de dias. Então, ela é inversamente proporcional. E se eu aumentar a altura do muro, é lógico que eu vou aumentar o número de dias. Então, é diretamente proporcional. Então, você bota 9 sobre x é igual a 2 quartos, que está diretamente proporcional, vezes 3 sobre 2, que está inversamente proporcional. Aí você tem 4 vezes 2 aqui é 8, e 3 vezes 2 aqui é 6. Né? Então fica 6x é igual a 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72, dividido por 6 dá 12. Logo, para completar o muro serão necessários 12 dias. Gente, aí são alguns exemplos que eu coloquei de L3 composta. O que nós vamos fazer aqui com vocês é querer que vocês façam essa lista de exercícios para complementar essa aula. Agora chegou a sua vez de tentar. Pratique tentando fazer esses exercícios. Primeiro, 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras para encher 2 piscinas? Segundo, uma equipe composta de 15 homens extrai em 30 dias 3,6 toneladas de carvão. Se for aumentada para 20 homens, em quantos dias conseguirão extrair 5,6 toneladas de carvão? Terceira questão. 20 operários trabalhando 8 horas por dia gastam 18 dias para construir um muro de 300 metros. Quanto tempo levará uma turma de 16 operários trabalhando 9 horas por dia para construir um muro de 225 metros? Quarto, um caminhoneiro entrega uma carga em um mês, viajando 8 horas por dia a uma velocidade média de 50 km por hora. Quantas horas por dia ele deveria viajar para entregar essa carga em 20 dias a uma velocidade média de 60 km por hora? Quinto, com uma certa quantidade de fio, uma fábrica produz 5.400 metros de tecido com 90 centímetros de largura em 50 minutos. Quantos metros de tecido de 1 metro e 20 centímetros de largura seria produzido em 25 minutos? Gente, você tem que montar, como foi explicado anteriormente, as 3 colunas e colocar a seta para baixo, onde tem a variável x, e comparar. Se aumentando 1, está aumentando também a da variável x. Se for aumenta, diretamente proporcional. Se for diminui, diretamente proporcional. Mas se tiver aumenta, diminui, ou diminui, aumenta, é inversamente proporcional. Aí você faz isso, iguala onde tem a fração que tem a variável x, igual ao produto das outras duas, que sejam diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aí você tenta resolver, tá certo? Na próxima aula eu vou dar a resolução dessas questões para vocês. Certo? Um abraço a todos, bom trabalho. Mas eu quero que vocês realmente tentem fazer. Certo? Aí tem a resposta direitinho para tentar fazer. Um abraço a todos, deixa eu lavar a nossa lei.